Oi, gente, meu nome é Pamela, sou artesã do ateliê Gata Preta Crochê. Deixa eu ver que parece meio torto aqui. Nesse vídeo eu queria falar com vocês, olha, tem um gato fazendo bagunça lá fora. Eu queria falar com vocês sobre os benefícios de trabalhar com crochê. Antes eu queria mostrar aqui minha blusa. Essa é uma blusa, gente, olha, que eu fiz há muito tempo atrás e eu tinha perdido contato com ela. Assim, perdido contato, né? Eu acho que eu tinha emprestado, porque eu acho que pra mim, eu achei na época que não tinha ficado bom. Mas estou aqui usando. Ela tá um pouco decotada, tá? Tenho que fazer uma nova versão dela sem um decote tão aprofundado. E essa aqui é a peça piloto, né? Mas essa manguinha eu amo, porque ela tem uma manguinha assim. Voltando ao assunto. Antes de falar sobre os benefícios, eu queria falar um pouquinho sobre um vídeo que eu fiz aqui. Se vocês não tiverem assistido ainda, eu vou colocar na descrição desse vídeo. É um vídeo que eu fiz sobre desabafo. Nossa, eu acho que tá meio torto, né, celular? Enfim, se estiver... tenho péssima noção do que tá torto ou não. E nesse vídeo, gente, primeiro eu queria agradecer os comentários de vocês. Eu recebi muitos conselhos, muitos comentários de pessoas se identificando. Mas também teve alguns comentários que me deu a percepção de que eu talvez naquele vídeo não tenha me expressado tão bem. E eu acho que eu posso ter... Não sei, depois que eu assisti eu fiquei pensando que ele poderia estar num tom como se eu estivesse reclamando, sabe? E eu acho que de fato tava. Mas eu acho que ele não resume a minha visão sobre o crochê, sabe? De nenhuma forma. Por quê? Aquele vídeo tem um contexto, né? E eu acho que naquele dia, eu até comento sobre isso, que aquele dia não tava indo bem. Mas eu acho que naquele dia especificamente eu tava mais frustrada por um acontecimento que tinha tido. Era alguma questão de problema financeiro na família, que apareceu algum imprevisto financeiro grande. E sabe, aquela sensação que você, sabe, eu fico assim, nossa, eu queria poder resolver, sabe? Não era um problema meu, mas eu queria ter condições de resolver. Então era essa condição financeira que eu queria ter, a condição de, se alguém precisar de mim, se alguém precisar de alguma coisa, eu ter condição de resolver, né? Então eu acho que isso, esse sentimento do que tinha acontecido naquele dia, do que eu tava sentindo naquela hora, liberou uma frustração ali naquele vídeo a mais do que é que eu de fato sinto todos os dias, né? Não é assim. Eu acho que no crochê a gente tem... No crochê não, na vida, né? A gente tem dias bons e dias que não são tão bons, né? Dias ruins, dias... Então, assim, na vida a gente tem esses dias, né? Dias e dias. Então, eu acho que naquele vídeo eu acabei puxando muito pro lado negativo, né? Eu não acho que é um vídeo que não retrata a realidade, porque eu me sinto assim, daquela forma em alguns dias. Mas não, eu acho que não é a maioria, sabe? Então por isso que nesse vídeo aqui eu queria falar sobre os benefícios do crochê. Porque a gente se mantém no crochê porque tem algumas coisas que são muito benéficas pra gente. Senão a gente não faria isso, sabe? Senão a gente teria outro trabalho. Então, a começar pelo próprio crochê, gente. Quem faz crochê não faz assim como, tô fazendo esse negócio. Geralmente a gente ama, a gente se encanta, a gente gosta, a gente veste, a gente, sabe? A gente faz porque a gente gosta. E assim, trabalhar com o que gosta, gente, é uma coisa raríssima. Pouquíssimas pessoas conseguem. Isso é um privilégio, porque você imagina ir para um trabalho que você não se sente bem lá, que você não gosta do ambiente, não gosta das pessoas, não gosta do que você faz. Então, é um estilo de vida, né? E é um privilégio que não é para todo mundo. Então, só começando por aí já é um grande benefício. Você poder trabalhar com o que você gosta de fazer. E eu acho que isso traz uma qualidade de vida melhor também. Porque a gente, sabe,
olha, só os lazeres combinados. Geralmente a gente croceta assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Então aí a gente já junta uma coisa prazerosa com outra, né? Por exemplo, eu faço crochê assistindo série, às vezes dorama, que eu já assisto aí desde 2018, acho que eu já assisti quase todos. E por que eu assisti tantos? Porque eu estou aqui em casa, enquanto eu faço meu crochê, eu tô assistindo. Né? Que trabalho que você pode fazer isso, gente? Né? É isso daí de se pensar que nesses dias mesmo que tava turbulento, eu acho que eu assisti umas 3 séries enquanto eu tava fazendo a encomenda que eu até postei vídeo sobre isso, sobre a encomenda que eu tava fazendo. Então, assim, é um trabalho que nos dá essa possibilidade, essa liberdade, é gostoso de fazer. Então, né? É por isso que a gente continua, que a gente persiste, porque você ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você gosta de fazer, hoje em dia, não é fácil, né? E a gente tem essa possibilidade, então é um grande privilégio. Eu me sinto, sim, privilegiada de poder trabalhar com crochê, mesmo que a minha renda às vezes seja variável, é um privilégio poder ter essa oportunidade de continuar, sabe? Então, isso é um ótimo benefício. Para quem tem filho, e você poder estar em casa, junto com seu filho, vendo ele crescer, participando desses momentos, sabe? Porque a gente trabalhando com crochê, a gente pode escolher ali o nosso horário de trabalho, a nossa carga horária. Claro que essa escolha vai impactar diretamente no tanto que a gente vai ganhar, mas muitos trabalhos a gente não tem essa escolha, né? Então, assim, são muitas coisas boas que estão relacionadas a trabalhar com crochê. Isso de passar tempo com os filhos, ver os filhos crescer, eu passo muito tempo com os meus gatos, com os meus cachorros, inclusive a Preta tá aqui do lado. Porque eu não tô crochetando agora, então ela está aproveitando e está em cima da minha mesa. Então, sabe, esses momentos eu poder acordar tranquila, vou lá, rego minhas plantas. Isso é um estilo de vida que, sei lá, a gente pensa que só vai conseguir quando a gente tiver certa condição. Muitas pessoas têm que acordar cedíssimo, pegar transporte, ir para um trabalho, ter um chefe, que é coisa que a gente não tem. Então a gente tem essa liberdade. Então tem muitas coisas que são muito positivas com esse trabalho, com o estilo de vida que é você ser um artesão. Trabalhar de casa, escolher seu horário. Olha, no vídeo que eu fiz mesmo sobre desabafo, eu falei que eu estava com dor de dente. Na verdade, não era dor de dente. Era um dente meu lá do fundo, tinha quebrado. E ele tinha ficado com uma ponta. E ele tava me machucando a bochecha. Então tava tudo inchado. E eu dando detalhes, né, da minha vida dentária. E aí eu fui. Eu falei que não ia porque eu estava em negação de que eu tinha que ir no dentista. Mas eu fui. E já tá resolvido. Já resolvi no outro dia. E eu fui, assim... na verdade, eu fui fazer uma avaliação, mas ele já deu uma resolvida ali no problema. Mas eu tenho que arrancar esse dente. E eu fui assim... tinha horário 3 horas da tarde no mesmo dia que eu tava conversando ali com a atendente. Ela falou, você pode hoje? E eu, posso. E se eu trabalhasse fora, gente? Quando que eu ia poder resolver isso? Sabe? Né? De você poder, assim, falar, não, posso sim, posso hoje, né? Apesar de não poder muito, né? Porque eu tinha encomenda pra fazer. Mas eu podia, pegar esse horário da consulta e trabalhar de noite, mais, sabe? Então a gente tem essa condição de, se ter um imprevisto, a gente ir, né? Apagar aquele fogo, apagar aquele incêndio e depois a gente trabalha mais ali num horário que der, né? A gente consegue repor esse trabalho. Então isso é uma liberdade que, né, que é maravilhosa. Então eu acho assim, tem muitos benefícios relacionados. A gente também tem a possibilidade, quando a gente tá cobrando certinho. Assim, essa questão de cobrar, eu acho que não é a palavra certo e errado, não é correto, eu acho que, de usar. Porque eu acho que quem cobra a menos, né, talvez não esteja ali cobrando um valor justo, mas eu não acho que essa pessoa está errando e vamos julgá-la. Eu não concordo com isso. Se a pessoa quiser colocar o tapete a R$25, eu acho que assim, isso é a pessoa que sabe,
sabe? É da realidade dela. Talvez ela seja muito rápida no crochê, eu não sou, né? Eu não conseguiria, porque eu não sou rápida assim. Então eu acho que vai de cada um. Eu acho que cada um sabe da sua realidade. Às vezes a pessoa tá numa situação que precisa muito, assim, levantar o dinheiro rápido. A gente sabe que às vezes valores mais altos, se a gente, né, coloca um valor mais alto, às vezes a gente demora um pouquinho mais para conseguir vender aquela peça que é pronta entrega ou encomenda, né? Então eu não julgo ninguém. Não, não estou aqui para julgar quem faz isso. Então eu acho que no outro vídeo eu usei a palavra que precifica errado, né? Mas eu acho que não seria o termo certo. Eu acho que, tipo, não tá cobrando valor justo, sabe? Um valor justo é a gente pensar assim. A gente, apesar de ser lindo, maravilhoso, trabalhar com crochê, eu acho que assim, a gente tem que dividir duas coisas. Tem muitas coisas boas no trabalho, e fazer o crochê em si é uma coisa que a gente gosta, mas a totalidade do trabalho, e é isso que eu acho que eu queria passar pra vocês, não é perfeita. Não é um mar de rosas, entendeu? Não é, a gente vai ter problema, a gente tem problema nesse trabalho, como em qualquer outro, né? E eu acho que essa questão mesmo do financeiro, que às vezes é instável, é um problema. Que eu ressaltei um pouquinho mais no outro vídeo. E eu acho que eu acabei puxando um pouquinho pro negativo no outro vídeo, porque eu queria muito que esse canal não tivesse assim, que eu não passasse pra vocês uma ideia errada. Eu acho que eu tava muito mais preocupada com isso. E acho que eu fui mais negativa do que realista. Porque eu não queria passar aqui pra vocês uma impressão de vida perfeita. De que eu estou ganhando rios de dinheiro. Que eu tô assim com a agenda lotadíssima. Eu inclusive não gosto de deixar minha agenda lotadíssima. Eu gosto de deixar ela assim, tranquila. Eu acho que agora, talvez nessa casa, eu consiga ter mais, mas lá na outra casa eu tava muito desorganizada. Muito. E eu tô sentindo que essa angústia ficou lá, porque aquela casa me angustiava de um jeito. Eu acho que eu não sirvo para morar em kitnet. Que eu ando por essa casa e ela me dá uma alegria, o fato de ter vários cômodos, sabe? Tipo, gente, é uma qualidade de vida também, né? E eu gosto muito de casa. A gente fica em casa o dia inteiro, né? O ambiente tem que ser acolhedor ali, tem que comportar as nossas necessidades. Então, isso de... Então tem pontos negativos no crochê. Tem pontos negativos em qualquer tipo de trabalho. Então eu acho que eu puxei demais nesses pontos porque eu não queria passar uma ideia de vida perfeita pra vocês. Porque não é. Não é. E às vezes viver de crochê, apesar da gente gostar muito do que faz, não é fácil, sabe? Não é fácil, não é um trabalho fácil. É um trabalho que você tem que fazer várias horas ali. E às vezes a gente não crocheta tudo que a gente ama, né? Tem peças que a gente ama mais do que outras. Então, né? Tem todo esse ponto de conseguir as vendas, de precificar. Então, tem a questão das redes sociais. Então, não é tão simples quanto parece, sabe? Eu não quero passar essa impressão. Por exemplo, eu mesma, ontem eu fiz um post no Instagram. Fazia muito tempo. E aí, é lógico, se eu não apareço, tudo bem que eu acho que eu não preciso aparecer com a frequência que eu falei no outro vídeo. Talvez não precise ser todos os dias. Muitas pessoas me alertaram disso. Realmente a relação com as redes sociais não é uma coisa saudável, é uma coisa que... né? Eu acho que não é saudável. Não é nem só pra gente que se cobra de postar. Eu acho que não é saudável da gente estar ali consumindo aquele conteúdo. Peraí que eu vou colocar aqui pra carregar o celular. Que vai acabar a bateria. E aí, realmente não é saudável a gente se cobrar tanto, né? Mas é lógico, eu preciso ter pelo menos uma constância maior do que a que eu tô tendo, né? Pra conseguir as vendas. Então são vários detalhes, várias coisas, mas eu não queria de forma alguma passar a ideia de estar reclamando desse nosso trabalho, tá? Porque eu acho que ele traz muitas coisas boas pra gente, né? Mas eu gosto sempre de falar, ó, não é nem aqui, nem o mundo da reclamação e da frustração, e nem aqui que é perfeito. Ele tá no meio, entendeu? Tá entre essas coisas.
E dentre essas duas realidades, a gente vai ter dias que a gente vai estar mais aqui, na positividade. Não sei se era aqui que é positividade, enfim. Vai ter dias que a gente vai estar melhor, dias que a gente não vai estar tão bem assim. Então, isso vai oscilar bastante, sabe? E eu acho que o saldo é positivo, porque se não fosse, a gente não continuava tentando, sabe? Então, eu não sei. Quem se identificou comigo no outro vídeo, eu não sei. Eu não estou desdizendo. Eu não estou negando o que eu disse ali. Mas eu acho que aquilo ali não é tudo, sabe? E aí eu acho que tem um vídeo ali só falando coisas que são negativas, talvez passe essa ideia e eu não queria que passasse, entendeu? Aquele dia eu estava especialmente frustrada. Eu nem sei se eu deveria gravar em dias assim, né, gente? Mas é a vida acontecendo e ela vai acontecendo assim. Eu não queria também mostrar então só a parte boa pra vocês, que aí também eu acho que não seria justo, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que tem esses dois lados existindo ao mesmo tempo, o tempo todo. E é isso, eu acho que se a gente conseguir equilibrar bem isso, né? No meu caso aqui, eu sinto que falta uma organização, né? Uma rotina. Porque rotina é bom, gente. Olha, eu tenho que entrar numa academia, tenho que cuidar mais da minha saúde. Não que eu tenha algum problema de saúde, né? Mas assim, posso estar desenvolvendo, então eu tenho que estar cuidando já. E aí, eu acho que isso também ajuda a gente, né? Fazer uma rotina ali mais saudável, de ter as horas certinho, isso é bom pra gente, até pra ter mais tempo livre, porque às vezes eu confundo o tempo livre e faço crochê no tempo livre também, isso daí. E aí você tem essa percepção de você estar trabalhando o dia inteiro, apesar de nem tudo ser trabalho, porque quando eu crocheto demais eu gosto de separar, assim, encomendas e projetos que eu quero fazer. Inclusive quero gravar um vídeo, eu tô ainda matutando as cores que eu vou usar. E aí eu fico olhando pra elas e pensando que cores que eu vou usar, né? Mas é isso, gente. Eu queria falar sobre isso nesse vídeo porque eu achei que talvez o outro vídeo tenha ficado com um tom muito negativo de reclamação. E não é isso. Não é assim que eu penso no total. No total, eu acho que a gente tem muita coisa boa de viver de crochêzinho. É por isso que a gente continua fazendo isso, sabe? E hoje eu já tô num dia muito mais tranquilo, muito mais alegre, muito mais leve, porque eu entreguei uma encomenda essa semana que eu tava preocupada, tava bem preocupada com ela. Então, sabe, aí saiu aquele peso, assim. E é isso. Eu acho que eu espero ter sido clara nesse vídeo, porque eu acho que eu vou falando talvez de uma forma confusa, talvez seja a minha forma de se expressar que passe uma ideia confusa, mas, gente, eu tô aprendendo. Esse canal eu abri há pouquíssimo tempo, então ainda tô aprendendo como conduzir essa conversa aqui com vocês. E eu agradeço novamente vocês, assim, pelas mensagens que eu tenho recebido, vocês estão sendo maravilhosas. E eu acho que isso dá um gás a mais pra eu continuar aqui, né, falando com vocês. Porque assim, o YouTube, querendo ou não, como não é o meu trabalho são as encomendas, né? Tem até umas videoaulas que eu quero trazer aqui, mas vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu tenho que fazer isso enquanto eu faço as encomendas. Porque, né, preciso viver. Tô precisando muito viver, assim. Tô precisando muito de tempo. E então, assim, vou ter que conciliar. Então, vou ter que fazer uma peça de encomenda, eu posso trazer uma peça aqui de videoaula e ir fazendo assim. Porque senão não vai dar. Porque eu quero muito manter aqui o canal, né? Então, e também não pode ser uma pressão, né? Uma cobrança mais de mim pra mim mesma. Que eu já tenho muitas outras, sabe? Já tá meio lotada essa parte. Então, mas eu agradeço muito as palavras de vocês, tá? Eu acho que eu aprendi muito com aquele vídeo, sabe? Apesar de eu acho que eu não ter me expressado tão bem nele, eu aprendi muito com ele. E com vocês, né? Na verdade, foi com vocês, mas por meio dele. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.